Segunda palestra do nosso dia. Acho que hoje o pessoal que cuida da filmagem decidiu me deixar um pouquinho mais preso aqui. Eu tenho uma cadeira aqui, tem um cabo aqui, então eu vou ficar mais aqui, tá? Mas eu combinei que eu ia ficar um pouquinho mais parado hoje à noite. Hoje nós vamos falar sobre o amor segundo Deus e o amor segundo o mundo, e como eles são contrastantes e por isso não são equivalentes, e a razão do porquê nós precisamos adotar o primeiro e não o segundo. Então nós vamos pensar um pouquinho sobre isso hoje. Primeiro, vamos pensar aqui. Se você jogar rapidamente a palavra amor no Google ou em qualquer outra coisa, ainda bem que vocês não vão fazer isso agora, né? O celular foi embora. Mas se vocês fizerem em outro momento, vocês vão ver que aparece muita coisa. O mundo tem muito a falar sobre amor. Tem que falar sobre amor, sobre aquilo que você deve fazer para conquistar o seu amor. Tem que falar sobre amor, como tratar um coração partido quando as coisas não vão bem. Se tem alguma coisa que o mundo tem opinião, é sobre relacionamento. Mas passa o tempo e a gente olha para o mundo e parece que os relacionamentos estão cada vez piores, né? A gente pergunta, cadê o resultado de todas as opiniões? Cadê tudo aquilo que se fala a respeito de amor e o resultado que é esperado? Se a gente parar para pensar um pouco, tanto conteúdo que tem por amor por aí, o mundo está cada vez mais carente dele, né? Cada vez mais as pessoas estão carecendo de amor e muitos passam por grandes dificuldades porque não se sentem amados. E outros causam grande dificuldade pois não sabem o que é amar. Então, nessa noite, a gente vai pensar sobre isso. Por que nós vemos tantos relacionamentos quebrados, amizades descartáveis, famílias feridas e até pessoas que dizem, eu não sei mais o que é amor? Vamos tentar pensar um pouquinho sobre isso hoje. Nós vamos focar num texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, sobre a história de Ana, bastante conhecida, eu acredito, de vocês, e entender a diferença entre o amor que o mundo ensina e o amor segundo o coração de Deus. Então esse é o nosso foco hoje. Mas antes, me inspirei no que me falaram hoje de manhã, que vocês fizeram uma dinâmica ontem com o reverendo Donizete. Eu vou propor uma dinâmica semelhante. Tem 6 perguntas aqui. Existem 6 grupos de meninos e 6 grupos de meninas, correto? Então, os 12 grupos, no caso, vão se dividir e responder de acordo com o número a pergunta que está ali. Então, o grupo 1 vai responder, Eucana, como ele demonstrar o seu amor por alguém? Vai ler o texto de 1 livro de Samuel, capítulo 1, versículos 3, 5 e 8, e responder em grupo e trazer uma resposta. Então, o grupo dos meninos vai trazer essa resposta, o grupo das meninas vai trazer essa resposta. Grupo 2 vai para a segunda pergunta, grupo 3 para a terceira, grupo 4 até o sexto, ok? Reúnam-se para responder a pergunta designada do seu grupo. Depois eu vou pedir uma resposta de cada grupo, uma resposta bem elaborada. O que é a resposta bem elaborada? É responder a pergunta e justificar por que você respondeu assim. Ok? Reúnam-se. Quantos minutos que você tem? 10 minutos no máximo. Grupo 1 dos meninos e das meninas. Vem um representante de cada. Microfone. Vamos lá, a pergunta era em relação a Eucana, o personagem. Dos meninos. Como ele demonstrava o seu amor por alguém? Cadê o representante dos meninos? Ele já veio à frente. Como que Eucana demonstrava amor pelas pessoas? Bom, assim que a gente falou, a gente pensou mais ou menos, e fala que ele ia a Israel e entregava, Israel não, Jerusalém, enfim, pro templo e entregava o sacrifício para Penina e seus filhos, né? E a Ana lhe dava a porção dobro, né? Dupla porção, assim. Porque ele a amava mesmo que o Senhor a tivesse deixado de ter. E aí a gente falou que parece que ele está meio tentando comprar ela, porque ele demonstra meio que comprando, sabe, com isso. E talvez, assim, ele amava a Ana, mas ele queria ter filhos, então ele tinha que ter 2 mulheres, porque a Ana não dava filhos. Então, por isso, ele precisava de outra esposa. E daí, por causa da outra esposa dele fazer a Ana se sentir mal, ele sentia que ele tinha que fazer alguma coisa para
não fazê-la sentir mal mais. E ele queria ser suficiente para ela, né? Ele fala depois. Pensar na dor dela de alguma forma. Eu não sou melhor de 10 filhos, no final ele fala. Ok. E ao invés também dele conversar com a Penina e falar que ela não devia fazer, o que ela estava fazendo, ele vai lá e compra a Ana para ela se sentir bem. É isso que a gente falou, Interessante. Pelos menos. Verdade. Pensou que ele tentou preencher o vazio que ela estava sentindo com meros presentes, né? Que ele dava uma parte do sacrifício para a esposa e o dobro para ela, para tentar amenizar a dor que ela sentia, mas o vazio vai continuar, né? Porque é apenas matéria que ele está entregando a ela. Ok. Foi isso que eu disse. Legal. Quem que Um rápido comentário sobre o Cana. É o personagem dúbio do capítulo 1. Por isso as respostas são estranhas. Parece que ele está fazendo algo e não faz tudo o que é necessário. É a estratégia do autor, mostrar o Cana como um personagem dúbio. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. 2. Qual que é a 2? Quem é Penina? Não chegou num consenso da resposta. Algumas acham que não foi nem amada, que ela não era nem amada, nem favorecida por Elcana. Ou, se for, é favorecida no sentido de que ela tem filhos, mas aí não é por Elcana. Não, ela não está satisfeita com a situação, porque ela está sendo, ela fica irritando a Ana, esfregando na cara dela de que ela não tem filhos, porque ela é mais amada. E ela recebe o dobro de comida também. Legal. Muito bem. Os mineiros. Aqui. Nosso grupo chegou à conclusão, quase a mesma conclusão delas, só que já chegou à conclusão que se fosse Ana, seria mais fácil a pergunta, mas que Penina era favorecida no sentido de ela tinha filhos e ele dava porção para todos os filhos, ou seja, ele dava presentes para todo mundo da família do lado dela. E ela estava satisfeita com isso? Não. O próprio texto já deixa bem claro que, mesmo ela tendo tudo isso, ela ainda tinha uma grande rivalidade com Ana. Então ela não estava satisfeita com nada. Ok. Muito bem. Penina é um pouco mais claro o personagem. Penina, ela é uma pessoa insatisfeita, apesar do seu cenário socialmente favorecido. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Grupo 3. 3 masculino, 3 feminino. Pergunta mais difícil. A gente ficou bem em dúvida em relação ao texto e o que ele estava querendo dizer, mas basicamente a posição dos dois, né, dos filhos de Eli, eles falam sobre o sacrifício, né, e o papel como sacerdote. E basicamente ali fala que quando alguém ia entregar o sacrifício, o auxiliar chegava e falava assim: tá, tem escrito que, olha, não dê nada cozido porque tem que ser apenas cru. E aí eles chegavam e não deixavam, não esperavam queimar, não deixavam a gordura queimar e pegavam para eles próprios. Então a gente ficou bem em dúvida em questão a isso, mas a gente enxergou muito a questão de que eles não entendiam o significado daquilo, dito que eles não faziam corretamente. Mas eles também eram bem orgulhosos para pegar aquilo para eles e não fazer da maneira correta. Um pouco explica por que eu acho que essa é a pergunta mais difícil. o mesmo jeito. O que a gente acabou discutindo, né, e chegando num consenso no nosso grupo, foi de que eles estavam tentando usurpar. A pergunta é como eles se sentiriam amados, né? Eles entendem que seriam amados. Então, talvez a resposta caminhe para o lado de que eles se sentiriam amados se as pessoas reconhecessem eles como
alguém gigantesco, como alguém a nível de Deus. Porque eles pegavam os sacrifícios que eram dados a Deus, né? As pessoas chegavam para sacrificar a Deus, eles faziam um papel de intermediação entre as pessoas e Deus, e eles usurpavam aquilo para eles. Eles pegavam para eles como se aquilo fosse de direito para eles. E isso acabava aumentando, né, inflando o ego deles de um certo micropoder, ou até certo poder grande, e que se revelava não somente ali, né, pegando a comida das outras pessoas, mas também vivendo uma vida da maneira como eles queriam. Depois fala que eles também se deitavam com as mulheres que ficavam ali perto do templo, e acaba que eles morrem em guerra depois, também punidos. Todo Israel é punido pelos pecados, não só deles, mas do pecado ali. Então, eles se sentiriam amados se eles fossem reconhecidos como semideuses, talvez. Não sei. Acho que seria bastante próximo. Eles não teriam limites e ninguém colocaria limites para eles. Por que eu acho que essa pergunta é a mais difícil? Porque para responder vocês teriam que se colocar na pele de Ofni e Finéias. Eu não sei se vocês notaram no texto, mas Ofni e Finéias eram chamados de ímpios e algumas versões de filhos de Belial. Muito difícil da gente se colocar num cenário como esse, ainda mais crendo em Cristo Jesus, e responder essa pergunta. Basicamente, eles falariam assim: sabe o que significa amor para mim? Deixa eu continuar como está. Deixa eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, com o comportamento que eu estou. Nós dificilmente pensamos dessa forma. Por isso, acho que é mais difícil mesmo. Grupo 4. Começou os números. Vários números primeiro e depois os números. Pode vir já. A gente ficou bem na dúvida no texto também, que fala da pergunta do amor de ele pelos filhos dele. No texto, a gente vê que eles estão pegando carne de sacrifício, né, para si mesmo. Então, eles não estão obedecendo ao que o Senhor tinha instruído. Então, a gente vê uma ausência de amor da parte de Eli, pelo menos no quesito de repreensão. Porque repreensão faz parte do amor. E o amor que não repreende não é amor. Deixar assim mesmo. Como Deus, né? Quando Deus fala, entrega as pessoas aos seus desejos, não é bom. Então, eu acho que foi mais isso mesmo. Legal. O meu grupo falou que ele não repreendia seus filhos com amor e que ele não estava tentando mostrar o erro deles, que ele só estava preocupado com a imagem, proteger a imagem da família diante das pessoas. Porque quando ele vai exortar os filhos no verso 22 a 24, ele só fala que tipo, a fama dele não é boa e que eles estão sendo mal falados. Ele não mostra, assim, falando sobre Deus e fazendo eles tentarem enxergar que eles estão vivendo de pecado. Muito bom. Número 5. Ele tem uma preocupação com a casa dele, mas não com o serviço da casa dele. Então ele não repreende seus filhos, não corrige seus filhos, e o Senhor olha para aquela casa e fala: essa casa tem que chegar ao fim. Alguém conhece a história da casa de Eli, o final? Os filhos morrem aonde? No meio da guerra, e ele quebra o pescoço caindo numa cadeira. O Senhor coloca fim, porque não tinha amor naquela casa, pelo menos não o amor que a gente vai falar hoje. 5. Esse aqui a gente saiu do Samuel aqui por uma razão específica. Isso me parece que é uma coisa que a gente tem que entender no texto, é que Lia parecia ter a impressão que o amor do marido era condicionado ao fato dela ter filho, e o amor dela parece ser condicionado ao fato dela ter filho também. Então ela vai colocar o amor, para responder a pergunta, o que a gente tentou chegar foi que o amor dela o amor é condição para ela. Então tem que ser entregue algo para ela poder amar de volta, sabe? E é exatamente é legal isso, porque é o oposto do amor de Deus. Que o amor de Deus vai apresentar algo incondicional. Que Ana não, desculpa. E ele vai colocar algo incondicional. Então é os filhos para ela e o marido. Legal.
O que nós decidiu é que o amor para ele era, no começo, a sua motivação era simplesmente agradar seu marido, né? E fazer com que ele amasse, ele realmente amasse. Mas no final a gente percebe que o último filho dela, ela consagra o Senhor e entende, parece, ao nosso ver, que ela entendeu que a motivação do Senhor, né? Se agradar o Senhor e não só o seu marido. Ela seria amada por Deus, principalmente voltando ao amor. E que é interessante que Judá, que é o quarto filho, ele foi mudando, né? Quando ele Muito bom. É onde muda tudo, né? e que quando ele consagrou Judá ao Senhor, Deus veio lá. Ok. A gente só queria ver os trechos aqui, ó, que no primeiro filho, ela fala assim, o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente meu marido me amará. No segundo, ela fala, porque o Senhor ouviu que sou desprezado, eu também este. No outro, ela fala, agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. E daí no último, ela fala, desta vez louvarei o Senhor. Então, nos primeiros, ela busca o seu próprio interesse. E no último, esse tipo de amor, ele é diferente, que é um amor que não visa o interesse próprio. Legal, muito bem. O amor para Lia, basicamente o texto fala assim: nasce um filho para Lia, e ela era desprezada em relação a Raquel por Jacó. Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Nasce um filho para Lia, ela fala: agora Jacó vai me amar. Nasce o segundo filho, agora ele vai me amar porque eu dei 2 filhos. Nasce o terceiro filho, agora ele vai me amar com certeza, porque eu dei 3 filhos para ele. E Raquel não estava dando nenhum filho até aquele momento. Só que daí nasce o quarto, ela fala: agora eu vou louvar o Senhor. Ele não pensa mais no amor de Jacó. O que é o amor para Lia? O amor para Lia é o amor de uma pessoa. O que importa é aquela pessoa e nada mais. Até o momento em que ela percebe que o amor, na verdade, tem a ver com Deus. Sexto e último grupo da personagem principal de nossa história hoje. De primeira, quando a gente olhou o texto, foi meio difícil, porque o fato de Ana estar bem angustiada e querer fazer um voto com Deus pareceu, por início, ser uma idolatria. Mas a gente foi observar, né, primeiramente, o voto dela era um voto que cumpria as traduções que o povo fazia. E o problema é que, na angústia dela, ela busca a Deus, né? Deus é a rocha dela para encontrar a solução para o problema dela. Ela entrega de maneira de servil o filho que ela vai ter, e assim que ela tem esse filho, ela consagra ele a Deus, e ela não usa como um objeto para o amor próprio dela, mas sim para servir, né? E, inclusive, eu tinha parei para pensar isso agora. Lia é até um contraste disso, né? Que foi tendo 3 filhos antes, né? Os filhos foram... Primeiro, ela foi consagrando meio que para ela mesma, né? Para o amor do marido dela. E, por outro lado, Ana usa o filho dela como uma maneira de servir a Deus, né? Então, a gente consegue entender que Ana amou de uma maneira santa, sendo serva de Deus mesmo, né? Consagrando a ele em oração e depois agindo ao criar o filho dele. Legal? Muito bom. Muito bom. Adriana. No nosso grupo, a gente concluiu que Ana, ela ama a Deus de forma sacrificial, pura e de entrega total. Porque através do filho que seria concedido a ela honraria a Deus e não usaria para sua própria satisfação e nem para causar inveja em Penina. E também ela expressa amor ao filho, entregando a vida dele ao Senhor, apontando também para a entrega total. E não de até aqui eu entrego ao Senhor, daqui para frente fica comigo.
Encerramos a palestra. Obrigado. Vamos falar de amor sacrificial. É sobre isso que falamos hoje. Muito bom, boas respostas. Aquelas que são difíceis, de Eucana, dos filhos de Ofine, são difíceis mesmo. Então, surge certa diferença nas respostas. Vamos tentar responder rapidamente aqui. Só para a gente definir os conceitos sobre o que a gente está falando, quando a gente fala de amor segundo o mundo, basicamente a gente fala algo como Carl Rogers falaria. Amar alguém é permitir que ele seja quem realmente é. Isso é o que o mundo diz. Você não pode interferir na vida da pessoa. Você ama ela, deixa ela do jeito que está. Talvez ele amou seus filhos assim. Deixe-os apenas serem quem eles são. O amor é a aceitação incondicional como sinônimo de autenticidade nas relações humanas. Relacionamento só é autêntico se eu não tento mudar a pessoa. Essa seria uma disposição de um amor mundano. Em relação a Deus, amor é querer as bênçãos do Senhor, quero aquilo que o Senhor me dá, mas não quero o seu governo. Quero liberdade, mas não quero governo. Estou com o celular aí. Amor segundo Deus. O amor regozija-se com a verdade, Paulo fala. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O Senhor corrige a quem ama. Então, lembro dos filhos de Eli? Eles não eram corrigidos. Faltava amor da parte de Eli. O amor não permite a manutenção de um cenário de autodestruição. Antes, sacrificialmente, ele busca a transformação. Muitas vezes a gente fala, as pessoas podem dizer assim, ama a pessoa, não tenta mudar ela. E se o comportamento da pessoa é autodestrutivo? É amor simplesmente deixar ela se destruir? Não é amor. A gente tenta mudar. A fé cristã é uma fé que tenta mudar. Na verdade, é a fé que diferencia-se das demais por tentar mudar. Quando Jesus Cristo mandou seus discípulos ao mundo para fazerem outros discípulos, ele mandou para mudar. As religiões naquela época, ninguém estava preocupado que as pessoas adotassem outras crenças, que mudassem seu comportamento. Somente a fé cristã exige mudança de comportamento. E para nós, amar é sacrificialmente se dispor para auxiliar outros a também mudarem como nós estamos sendo mudados por Cristo Jesus. Timothy Keller vai definir o amor da seguinte forma. O amor é uma ação antes de ser uma emoção. Nossos dias, amar tem muito a ver com sentimento, parece. Na Bíblia parece ser com uma disposição tal que move a pessoa à ação, no sentido de ajudar outras pessoas, de sacrificar em prol de outras pessoas, de servir a Deus acima de todas as coisas. Vamos falar do amor de Ana, então. Abra aí no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Amor de Ana, que é o personagem principal. Primeira coisa que você precisa saber ao ler esse texto, ainda é o tempo dos juízes. O tempo dos juízes é marcado pelo quê? Que a gente viu hoje de manhã. Relativismo moral. Cada um faz o que achava dos seus próprios olhos, ou mais certo para si. Basicamente, cada um era rei de sua própria vida. Então, Ana surge nesse cenário. E muitas vezes o Senhor coloca personagens em cenários que esses personagens não parecem fazer parte dele. Lembra de Daniel e seus 3 amigos na Babilônia? Mantendo-se fiel ao Senhor enquanto todo mundo se dobrava diante dos reis babilônicos e dos deuses que tinham lá. Daniel e seus amigos eram personagens fora de seu tempo, parece. Tem Ló dentro da cidade de Gomorra. Um texto bíblico vai dizer que o justo Ló afligia sua alma por conta do cenário que tinha ali. Vários personagens são fora de seu tempo. E um deles é Ana. Ana está inserida no tempo dos juízes. No tempo em que cada um fazia o que achava mais certo. No tempo em que cada um era rei de sua própria vida. E quem começa sendo o personagem contrastado com Ana é Eucana. Lembra que eu falei que Eucana é um personagem duplo? Olhem para os versículos 1 em diante. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana,
filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Primeira informação que a gente tem a respeito de Eucana. Ele não é rei, mas ele é retratado como um rei. Quantos antecedentes, quantos pais, avós, bisavós você conhece dos personagens mais famosos do Antigo Testamento? É extremamente raro a Bíblia falar de uma sequência familiar, como fala aqui no caso de Eucana. Só para a gente ter ideia, Zacarias, que é um profeta muito famoso, foi o profeta que fez o templo ser reconstruído, diz que ele tem o avô, o pai, e daí é ele, narrado no seu próprio livro. Ele fala que ele é Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Ponto. A gente não sabe quem é o bisavô. Agora olha Eucana. Eucana é filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf. Eu tenho o pai, o avô, o bisavô e o tataravô na lista. Basicamente isso aqui é uma lista real. Porque naquele tempo cada um fazia o que achava mais certo e cada um era rei de sua própria vida. Eucana tem ações que são muito boas. O texto vai dizer o seguinte: Eucana amava Ana. Mas nem sempre Eucana amou Ana. Vá um pouquinho para frente nesse capítulo 1 e veja o que ele fala lá no versículo 8 para Ana. Quando ele vê Ana chorando, ele fala assim: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Lembra que Eucana amava Ana a tal ponto que ele dava muito mais comida para Ana do que dava para Penina e para os outros filhos? Só que aqui ele faz a seguinte pergunta: eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele está querendo, de certa forma, alguma aprovação ou oferecer até algum consolo para Ana. Mas teve um momento em que Ana não foi melhor do que uma segunda esposa. Quando Ana não lhe dava filhos, Eucana entendeu que precisava de uma segunda esposa. Na verdade, a tradição, a cultura da época o empurrava a ter uma segunda esposa. Ele poderia não ter uma segunda esposa, mas foi a decisão dele levar o seu nome à frente dentro da terra de Canaã. Por isso ele tomou uma esposa chamada Penina que lhe deu filhos. Teve um momento em que Ana não foi suficiente para Eucana. Mas Eucana está cobrando Ana, dizendo: eu não sou melhor do que 10 filhos para você? Eucana é um grande personagem dúbio. Ele tem vários comportamentos que são muito bons, mas ele tem alguns comportamentos que são ruins. Esse é o primeiro personagem com que Ana é contrastada. O segundo personagem com que Ana é contrastada é a famosa Penina, que a Bíblia até fala, né, a sua rival, né, a chateava toda vez que eles iam ali para a cidade de Siló, onde estava o tabernáculo. Diz que ela zombava porque Ana não tinha filhos. E Penina se via sempre numa posição de alguém favorecida, de alguém que era amada, e não amada por Eucana somente, mas amada por Deus. Afinal, naquela época, se uma mulher não tinha filhos, segundo a lei, segundo as maldições, ela era uma pessoa amaldiçoada, logo não seria amada, pelo menos aos olhos da sociedade. Por isso que a pergunta lá era: você acredita que a Penina era amada ou favorecida? Para a sociedade, ela era alguém favorecida. E ela se sentia nessa posição. E um dia Israel se sentiu nessa posição. O Senhor nos ama mesmo, então a gente vai viver de qualquer forma. O Senhor nos favoreceu, nós somos o povo escolhido, então a gente vai viver de qualquer forma. Os profetas acusaram muito Israel. Vocês acreditam que vocês são o povo de Deus, mas o comportamento de vocês diz outra coisa. Sim, o Senhor separou vocês para ser povo dele, mas vocês vivem como outro povo. Não adianta você ter sobre si o status de favorecido, de amado, mas não viver como tal. Penina é um retrato de que Israel era naqueles dias. E Ana é contrastada com todos os personagens. Pense nos filhos de Eli, Hofni e Finéias. Vá para o capítulo 2, versículo 12.
Diz que quando eles vão para a região de Siló, os sacerdotes ali eram Hofni e Finéias. Então, Ana se relacionava com eles, né, entregava o sacrifício na mão deles. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Depois, olha no versículo 17. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Basicamente, a vida deles é retratada como de homens malignos ou filhos de Belial, é literalmente o que aparece no hebraico, que é basicamente filho do diabo. Pessoas que estavam condenadas e que o Senhor condenaria e destruiria. Tem um momento em que Eli olha para o comportamento de Ana e fala o seguinte, volta para o capítulo 1. Lembra que Ana orava, você conhece a história, e diz que não saía som da sua boca, que Eli achou que ela estava bêbada. E ele fala assim, afasta-te desse vinho, né? Não fica bêbada mais. Olha como Ana responde, porque Ana entendeu o que ele estava falando. Vá para o capítulo 1, versículo 15 em diante. Porém, Ana respondeu, não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Aqui poderia ser assim, não pense que essa sua serva é maligna. Não pense que essa sua serva é filha de Belial. Porque Eli estava olhando para um comportamento de Ana e estava dizendo assim, parece com o comportamento dos meus filhos, que as pessoas falam tão mal por aí. Mas Ana não estava bêbada. Ana não estava se deitando com as israelitas, como os filhos faziam. Ana não estava tirando a oferta sem seguir o padrão do Senhor. Ana estava orando. Mas Eli, como um sacerdote que estava já bastante corrompido naquela época, não conseguia fazer diferença entre o certo e o errado. Afinal, é um tempo dos juízes. Se você faz o que acha mais certo, você já não se preocupa mais com o que é certo e errado. Ana vai sendo contrastada com todos os personagens. E onde está o ponto alto do contraste? Na demonstração de amor sacrificial de Ana por Deus. Versículo 11. Ana tem um desejo. Qual é o desejo de Ana? Da grande vontade. Ter um filho. O desejo de Ana era ter filho porque Penina tinha filhos? Porque ela seria amada por Deus. Nunca foi da vontade de Ana ter filhos porque Penina tinha. Nunca foi inveja que motivou Ana. Às vezes a gente pensa assim, talvez ela queria ter filhos porque Penina tinha. Nunca foi inveja. É bom o cenário. E ela mostra isso no pedido que ela faz. Versículo 11. Ela fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Aqui está o que nós podemos chamar de amor segundo as Escrituras, que é uma disposição sacrificial. É alguém que abre mão de seu status real. Todo mundo vivia como rei. Todo mundo se autodeclarava senhor de sua própria vida. Era o tempo dos juízes. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Ana poderia ser mais uma dessas pessoas. Mas ela sempre que fala com Deus, e até mesmo quando ela fala com um sacerdote ímpio, que era conhecido por ser ímpio, como Eli, ela fala, é a tua serva que está aqui. Ana sempre se aproxima como alguém que tem um pedido e não uma demanda obrigatória. É sempre alguém que está querendo um favor e não que está exigindo algo. Então ela fala, Senhor, se te atentares para a tua serva. Ela deixa a posição que é comum em Israel. Todo mundo demandava coisas. Ela tem um pedido que é bastante marcante. Ela quer um filho. Para fazer o que com esse filho? Olha o final do versículo 11. Para
devolver ao Senhor, para dedicar ao Senhor. Ela pede um filho para falar assim: Senhor, é para o Senhor, não é para mim. O alvo de Penina, acima de tudo, é a glória de Deus. Não existe amor se o alvo não for a glória de Deus. Porque significa que qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa está recebendo a glória que é devida somente a Deus. Ana poderia, depois que nasceu Samuel, a gente conhece a história, ela entrega para ser cuidado, inclusive para o Eli. Eu entregaria minhas filhas para um sacerdote Eli jamais. Também não entregaria o Heitor, né? Sem chance. Mas ela entrega, porque ela confia no Senhor. E ela quer ver a glória do Senhor. Mas de tudo, o que eu acho mais marcante no pedido dela é a forma como ela pede um filho. Ela fala assim: e me deres um filho homem. Aqui não é simplesmente um pedido para ser alguém do sexo masculino. Aqui o pedido é basicamente assim: e me deres um descendente. Davi não tinha nascido ainda. Davi nasceria depois, Samuel viria antes de Davi. Tem alguns anos, pelo menos 50 anos até Davi nascer. Nesse momento, quem está pedindo um filho a Deus é uma mulher crente que, acima de tudo, quer fazer parte do projeto de redenção de Deus. Uma vez que Davi não nasceu, qualquer mulher de Israel até aquele momento poderia ser a mãe do grande descendente prometido por Deus. Lembra de Gênesis 3,15? Um dia Deus enviaria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente? Qualquer mulher até aquele momento poderia ser a mãe desse descendente. E Ana está pedindo o seguinte: que eu seja a mãe desse descendente, para que eu devolva ele ao Senhor, e para que o Senhor utilize ele no plano de redenção, para que ele venha a salvar o povo. Ana não está pedindo um filho para si, não está pedindo alguém para ela ficar lá ninando, para ficar paparicando, para depois o filho crescer, cuidar dela e então ela ter uma boa velhice. Ana está pedindo um filho para entregar não apenas para Deus, mas para entregar também para Israel, para pessoas que viviam cada uma pensando que o melhor é o que ela pensa que vem na sua cabeça. Ana queria ver a transformação do seu próprio povo, nem que isso custasse seu próprio filho. Tem algo parecido em alguma história bíblica sobre isso? Quem um dia entregou seu próprio filho para que pessoas fossem salvas? O próprio Deus Pai. Ana tem a demonstração de amor que Deus tem. Sacrificial, que visa a glória de Deus e que visa o bem de outras pessoas que precisam ter as vidas transformadas. Nós não somos chamados a falar assim: olha, eu te amo muito, pode ficar do jeito que você quiser. Nós somos chamados a amar as pessoas e falar assim: olha, o seu caminho não está bom. Gostaria que você me ouvisse, gostaria que você entendesse o que eu entendo, cresce no que eu creio. Tudo bem, você não quer me ouvir, mas sabe que eu vou orar para a sua vida para que você venha um dia ouvir. A gente não cruza os braços e simplesmente fala assim: quer saber? Eu vou com você. Fica o jeito que você quer. Tem pessoas que estão num caminho tão destrutivo quanto Israel estava no tempo dos juízes. E o fim daquele povo foi uma guerra civil e depois outras atrocidades que aconteceram. Ana entendia que uma intervenção divina era necessária no meio daquele povo. E o único pedido dela é que, se fosse possível, fosse por meio dela que essa intervenção viesse. Que um descendente viesse por meio dela. E ela então entregaria a serviço de Deus e a serviço do povo. Foi o que ela fez com Samuel. Não era o descendente ainda. O descendente veio a ser Davi. Tem um outro personagem, que é o nosso personagem dúbio. E como é o amor de Eucana? Lembra o amor de Eucana? Ele dava 10 vezes mais para dava porção dobrada para sua esposa Ana.
Ele levava os filhos, cultuar o Senhor todo ano. Era um crente em vários aspectos. Em alguns aspectos tinha algumas falhas, mas ele também demonstra um amor sacrificial. Vire para a página aí, vá para o capítulo 1 mesmo. Agora veja quando Samuel já nasceu, a gente vai ter o versículo 21 dizendo assim: Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor sacrifício anual. Voltou a fazer o que ele sempre fez, e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Eucana, como um homem naquela época, que possivelmente pela descrição que tinha tataravô, bisavô, avô e assim por diante, talvez fosse alguém com muitas propriedades, ele tinha o direito de exigir que o herdeiro dele fosse Samuel e não os filhos de Penina. Lembra da história de Abraão e Isaac? Abraão, a Sara e Isaac? Primeiro nasce um outro filho, Abraão, que se chama Ismael. Quando nasce Isaac, o que Abraão tem que fazer? Se o descendente que Deus disse é Isaac, Ismael tem que ir embora. E acontece isso mesmo. O filho da segunda mulher vai embora. Ismael é afastado de Isaac, porque era a cultura da época. É o filho da primeira mulher que é o descendente legítimo. Quem é o filho da primeira mulher dessa história? Samuel. Eucana poderia falar assim, não. Lembra lá atrás, quando você não tinha filhos? Eu tomei Penina por esposa. Ela me deu filhos para que eu tivesse nome. Mas agora nasceu um descendente que é, perante a sociedade, o legítimo. Certamente ele não vai servir ao Senhor. Vai ficar aqui, sendo criado dentro de casa. Vai ser criado para cuidar dos negócios da família. Lá na frente, ele vai levar o nosso nome à frente. Nós sempre vamos ter uma herança em Israel. É isso que Eucana faz? Que Deus confirme o seu voto. Eucana, temporariamente, abre mão de ter um nome em Israel. Isso também é amor sacrificial. É abrir mão de um direito que ele tinha, de exigir que Samuel levasse o nome à frente. Nós não devemos ficar com perspectivas de que amar é simplesmente deixar as coisas como estão. De não confrontar, de não criar mal, das coisas ficarem sempre sorridentes. Amar muitas vezes é confrontar. Amar às vezes é fazer coisas que são inesperadas. Pelo menos as pessoas não esperariam que a gente usasse palavras às vezes duras para tirar elas do mau caminho. Amor precisa olhar para mais do que o presente. Precisa olhar para o cenário que as pessoas estão criando com suas próprias decisões. Quantos amigos nossos nós conseguimos olhar para as decisões deles com respeito a prazeres, a alegrias, às festas, a relacionamentos, que a gente fala, isso não vai dar bom. Você já tentou falar com alguém que você enxerga que não vai dar bom? Se a pessoa falou assim, olha, não quero te ouvir não. Você seguiu orando pela vida dessa pessoa? Se você falou assim, quer saber? Vamos manter a amizade, vamos manter o relacionamento, nós vamos seguir em frente. Ana enxergou uma nação que não iria dar nada bom. E o que ela fez? Orou. O pedido de Ana não é em prol dela. O pedido de Ana é em prol da nação. E ela entrega isso em prol da nação. Entrega em prol do povo de Deus, para que um dia eles tivessem um bom sacerdote, como vieram a ter. Samuel foi um bom sacerdote. Foi quando o povo conseguiu se reorganizar um pouco, para que então viesse o grande rei, o rei Davi. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos ao Pai porque nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós não merecíamos o teu amor, mas ele foi manifestado quando Cristo Jesus foi entregue pelo próprio Senhor para morrer numa cruz em nosso lugar.
Ali o amor foi demonstrado. Ali transformação foi executada. Vidas mudaram por conta desta cruz. Nossas vidas mudaram por conta da sua intervenção diretamente em nossa caminhada. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Cristo. E que esse amor sacrificial que é o dele, demonstrado também em histórias como a de Ana, seja o amor que direciona a nossa vida. Que não sejamos insensíveis com as pessoas que estão tomando decisões que são destrutivas. Que não abracemos uma ideologia que é mundana, que diz, deixa a pessoa ser o que ela quiser ser, mas que amemos verdadeiramente as pessoas que estão ao nosso redor. Que amemos ao Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Que, ó Deus, diante de perspectivas que enxergamos ao redor de nós, possamos perguntar, era essa a vida que eu queria para mim mesmo? Não deixa, Pai, que nosso coração permaneça na insensibilidade. Ajuda-nos a amar aqueles que estão próximos a nós. Essa oração que fazemos, no nome daquele que nos amou primeiro. Amém. Amém.